Bom dia. Hoje nós vamos começar, ou seja, vamos continuar falando sobre água, só que de uma forma assim bem mais específica. Nós vamos falar da água nos seus estados físicos, ou seja, essa mudança que ocorre na água, tá? Primeiramente vamos ver o estado sólido. Como nós vimos já na introdução na aula anterior, nós observamos que a água, no seu estado sólido, as moléculas elas estão muito unidas entre si, tá? Então nós vamos perceber o seguinte, que a água no seu estado sólido, ela tem forma e volume definido, não esqueça. A água no estado sólido, ela tem forma e volume definido. Então, como é que nós vamos perceber isso? Se você pega um recipiente e coloca água nele e leva no congelador, essa água ela vai se solidificar, ou seja, as moléculas vão se unir e ela vai tomar o formato de um recipiente, tá? Então, isso a gente está falando de estado sólido. Tá bom? Então, veja aqui na imagem, você pode perceber que essas moléculas da qual eu estou falando, elas estão muito unidas entre si, beleza? Então, vamos para o próximo estado, é o estado gasoso. A água no estado gasoso, nós vamos perceber que as moléculas, elas encontram-se completamente afastada uma da outra. Então, observa aqui no exemplo, você vai observar que essas moléculas estão totalmente afastadas uma das outras, tá? Então, aí, o que nós vamos perceber com isso? Que ela não tem forma nem volume, ou seja, a forma e o volume dela são variados, tá? Então, consequentemente, a interação entre elas é fraca, ou seja, no caso eu estou falando de moléculas, tá? Se comparado a outros estados físicos. Por causa desse movimento rápido e desordenado, a interação ocorre principalmente por meio de colisões, graças às características dos gases. Então, como eu falei, no estado gasoso, ela tem forma variada, tá? Vamos ver no estado líquido. No estado líquido, a água tem volume definido, porém a forma é variável. Não esqueça, no estado líquido tem volume definido, porém sua forma é variável. Observa que no estado líquido, as moléculas elas não aparecem assim tão afastadas uma da outra, tá? Elas estão meio unidas, mas diferente do estado gasoso. Veja que no estado gasoso essas moléculas estão totalmente dispersas. Aí nós vamos perceber, por exemplo, que na natureza nós podemos encontrar esses três estados físicos da água. Aí nós vamos perceber também que a água em si, ela tende a sofrer mudança entre seus estados, ou seja, a mudança de um estado para outro. Essa mudança, ela pode acontecer com o aumento de temperatura ou diminuição de temperatura. Vamos ver aqui alguns estados físicos da água, ou seja, mudança de estados físicos. Vamos observar a solidificação. Então, nós vamos ver que a solidificação é o processo no qual a matéria passa do estado líquido para o estado sólido. Então, eu vou falar de solidificação. Quando você leva, por exemplo, uma forma com água líquida ao congelador, essa temperatura vai diminuir e essa água vai se solidificar. Então, veja bem que aí está acontecendo uma mudança de temperatura.
O estado de fusão, que é outra passagem. No estado de fusão, o processo no qual a matéria passa do estado sólido para o estado líquido, tá? Então, veja bem, estado sólido para o líquido é chamado de fusão. Então, veja bem que o gelo, ele se transformando no estado líquido, vai ocorrer essa fusão. Então, você vai perceber que aí, para que isto aconteça, vai ocorrer ou seja, aumento de temperatura, tá? Vamos ver o próximo estado. Então, você percebe que aí a gente está observando essas mudanças. Então, com o decorrer do dia a dia, você vai observando que constantemente essas mudanças elas estão acontecendo de uma forma bem natural. Ou seja, quando eu digo assim bem natural, um dos grandes colaboradores para essas mudanças, muitas das vezes mudança brusca, é exatamente o desmatamento, tá? Desmatamento, as queimadas, então faz com que ocorra essa mudança de temperatura, ou também nos estados físicos da água. O outro processo de transformação é o que nós chamamos de vaporização. A vaporização, ela acontece quando você coloca uma panela no fogo, uma panela de alumínio, vamos supor. Essa panela vai aquecer, ela vai receber o calor do fogo. Esse calor automaticamente será passado para a água que está na panela e as moléculas de água elas vão começar a se agitar. Então, quanto mais calor esse alumínio receber, mais agitada as moléculas vão ficar. E devido a esse aumento de temperatura, vai acontecer o que nós chamamos de vaporização, ou seja, é o processo pelo qual a matéria ela passa do seu estado líquido para o estado gasoso. Observa que aí a gente tem um aumento de temperatura, tá? Quando eu falo que o alumínio recebeu a temperatura do fogo, ele aqueceu, a água que estava dentro desse recipiente, no caso dessa panela, aqueceu também e essas moléculas se agitaram e começou a evaporar. A outra transformação é a condensação. Vamos ver como é que ocorre essa condensação. Eu só ia esquecer de falar para vocês também que essa evaporação ela acontece de forma natural. Por exemplo, quando você coloca... Porque eu havia citado a questão de você colocar uma panela no fogo, mas pode acontecer, por exemplo, quando você lava a roupa, ou quando nós, no caso, lavamos a roupa, e muitas das vezes não precisa nem você espremer, tirar a água. Se você tirar essa roupa da bacia e pendurar ela em uma corda, vamos supor assim, essa água que tinha no tecido, no caso que eu estou me referindo à roupa, ela vai se evaporar lentamente. Mesmo que você deixe embaixo de casa, onde não pegue sol, apenas com o vento, essa água ela vai se evaporar, ok? Vamos falar agora de condensação. A condensação é um processo pelo qual a substância passa, veja bem, do estado gasoso para o estado líquido, tá? Então, vamos levar em consideração quando você, por exemplo, coloca a panela no fogo e se você colocar uma tampa nessa panela, você vai perceber que o vapor da água, ele vai ficar na panela, tá? Então, aí, o que vai acontecer? A água do estado gasoso, ela está passando para o seu estado líquido, ou seja, eu estou dizendo que ela está se condensando, ela vai ficar, ou seja, passar pelo processo de condensação, tá?
Continuando, vejamos aqui o ciclo hidrológico da água. Vamos falar um pouquinho sobre esse ciclo, tá? Então, a água, ela pode se movimentar em diferentes ambientes da Terra. Esse movimento é chamado de ciclo hidrológico. Então, esse ciclo, ele é essencial para a existência da vida na Terra. Então, nós vamos perceber que ele auxilia no reabastecimento dos diferentes reservatórios de água do planeta. Então, é necessário que haja esse ciclo hidrológico, porque muitos seres dependem dele para a sua sobrevivência, tá? Então, através desse ciclo hidrológico, ele fornece condições para o desenvolvimento dos seres vivos. E, além do mais, ele vai contribuir para a manutenção da temperatura no planeta, tá? Então, veja bem a importância aí do ciclo hidrológico. Lá na página 222, você vai observar um exemplo de ciclo hidrológico, onde nós vamos perceber que durante o ciclo hidrológico ocorre algumas mudanças de estado físico na água. Mesmo com essas transformações, considera-se que a quantidade de água na Terra permanece praticamente constante, tá? Então, observa que, mesmo acontecendo o ciclo hidrológico, essa quantidade de água, ela continua a mesma. Mas, como a gente vem debatendo em sala de aula, a gente já vem falando há alguns dias sobre essa questão da água. Infelizmente, nós ainda não temos essa conscientização para o cuidado com a nossa água. Nós sabemos que para tudo a gente precisa de água, mas ainda não temos essa questão de você estar cuidando corretamente da água como deveria, tá? Nós ainda somos assim um pouco irresponsáveis. Beleza? Então, vamos ver. Tá, então até aqui a gente fez essa abordagem geral sobre o ciclo da água. Convido você a estar fazendo a leitura desse capítulo, que é muito importante para você. E em seguida, você pode estar fazendo o exercício da página 224 e 225, tá? Espero que vocês possam ler cuidadosamente. Qualquer dúvida, a gente está aqui à disposição para te ajudar da melhor forma possível, ok? Então, obrigada e até a próxima aula.